Muita paz a todos. O dever da oração. Uma história espírita. Conta-se que uma solicitação de amparo na crosta havia chegado até um posto de socorro espiritual nas proximidades de pequena cidade do interior catarinense. Os servidores do Cristo enviaram para averiguar um médico espiritual que, por sua vez, levava consigo não um assistente, mas uma alma aprendiz. O endereço foi facilmente localizado. A casa era pequena, tudo muito simples, mas organizado. O médico e o aprendiz espiritual encontrariam a presença de uma mãe a orar junto ao seu filhinho, aos pés de leito-alvo e perfumado. Um homem dormia ao quarto ao lado, possivelmente o pai. Era início da madrugada e os trabalhadores espirituais ainda não haviam identificado a natureza daquela solicitação. Enquanto mantinham respeitosa atitude diante a oração materna, o médico espiritual participava verbalmente as seguintes instruções ao seu aprendiz. Honrar pai e mãe é um sentimento inato, pois que não somente vê-se na presença dos pais biológicos, os doadores da bagagem, os amigos que, dispostos a receber antigos afetos ou desafetos do passado, esforçam-se na presente existência material para converterem suor em lágrimas, saúde física e emocional, no sustento material e na educação moral de seus filhos. Todo esforço de um pai e de uma mãe é louvável. Todo amor dispensado aos filhos é título de uma nobre missão. Recordando ao homem que dormia ao quarto ao lado e não fazia vigília junto à criança, o aprendiz indagou ao médico espiritual: foram perfeitos nossos pais? O médico espiritual sorriu e replicou: de certo que não, mas somos otimistas. Mediante a busca de maior espiritualização e menos apego material, nos tempos odiernos, teremos a médio, talvez ainda a longo prazo na crosta, um grande efeito psicológico de abnegação no seio dos lares humanos, onde evitar-se-á a melancolia, diminuirão os casos de estresse coletivos e os riscos de depressão. Reconhecemos que em passado não muito distante, muitos pontos equivocados na educação fomos submetidos na infância e juventude, principalmente se a educação ministrada aos filhos fora para que eles obtivessem o ter na ilusão de que o ter os tornaria alguém. Entretanto, ainda que muitos pais educassem seus filhos para o ter, no âmago a grande maioria era animada da esperança em ver o filho estar bem, ou seja, não atravessando por dificuldades que muitos deles atravessaram em sua própria infância e juventude. A educação, meu caro, se aprimora assim como nos aprimoramos em nossos costumes. E a difusão do espiritismo e de quaisquer religião que promova a reforma íntima e a caridade acompanham o progresso na existência humana na Terra. O aprendiz espiritual, ainda inquietante na busca pelo saber, insistia na questão: os filhos na Terra certamente entenderão pontos delicados que hoje seus pais estão equivocados e assim sucessivamente? Mas, frisamos, interviu o médico espiritual, é preciso não apreciar somente a forma, e sim o profundo, isto é, a intenção, os sentimentos aos quais animam o coração e a alma dos pais.
volvendo a sensibilização que nos defronta, o respeito aos pais não é mera escolha, é sim um sentimento vivo, uma energia moral. Muito embora alguns casos relatados em que a dificuldade em convívio entre pais e filhos nos demonstre uma grande falta de afinidade, ainda assim, reunir-se em uma mesma família não é obra do acaso. Nada é fruto do acaso, meu caro aprendiz. Tudo tem uma causa, e a causa primeira é Deus, onde impera a sua vontade. Todo aquele que crê em Deus tem a fé de que tudo no universo tem nele a causa, a esperança, e através dele delineia-se a sua vontade. Recordemos ainda Jesus de Nazaré, por todos se doou e no divino amor a todos acolheu. Recomendava-nos o divino Messias a amar até mesmo aos nossos inimigos. Figuremos então o dever de amar os nossos pais? Reunidos em a sagrada escola familiar, muito aprendemos uns com os outros. Não é somente resgate, nem tampouco acrisolar a mente na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A família é a sagrada instituição do amor, e o amor é a maior de todas as formas comunicativas entre os homens e as almas, entre todos e Deus. Assim que o médico espiritual silenciava suas elucidações ao aprendiz, coincidentemente encerrava-se a oração daquela dedicada à mãe. Tratou então o espírito de luz de auscultar mãe e filho, e passado alguns breves minutos, onde realizada fora um procedimento magnético de cura, de energização, de pacificação do núcleo das células, da energia do campo mental, o médico espiritual convidava o aprendiz a retornarem ao posto de socorro, pois outras obrigações urgentes reclamavam-lhe presença. Sem conseguir, esperar que retornassem ao plano espiritual para maiores detalhes do aprendizado, a quem o aprendiz indagou: então, o menino está muito doente? Então o aprendiz indagou: o menino está muito doente? O menino está em perfeitas condições. Qual a natureza então da solicitação? O médico espiritual sorriu com discrição e, encerrando aquela visita, informava ao aprendiz: em verdade, a solicitação que recebemos partiu da própria criança, que pediu ao Papai do Céu que enviasse ajuda à saúde de sua mãe, que, muito cansada de tanto trabalhar, era incansável a ensiná-lo todas as noites o dever da oração. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos do amigo espiritual.